Ele sempre que podia fugir da segurança. Ele não gostava nada de se sentir preso por aquela gente toda, pessoas em cima dele e tal. E nessa noite, justamente em que ele foi morto, ele estava sem ninguém. Ele tinha ido a uma recepção com a esposa. E foi ao regressar, ele até vinha muito contente, segundo diz a Ana Maria, né? Vinha todo satisfeito e tal. Ao regressar, ele foi abordado por uns elementos que tentaram amarrá-lo. Ele disse, não, a mim ninguém me amarra. E se há problemas, vamos discuti-los. Não há razão nenhuma para me amarrarem. Mas iam amarrá-lo para levar para Bissau. O problema era esse. Era o que estava decidido. Então, como ele se recusou, ele foi morto. Ele tinha consciência que o plano estava em andamento. Que ele, pessoalmente, não podia fazer nada contra. Quem que poderia, de facto, anular o plano ou neutralizá-lo, seríamos todos nós, reforçando a nossa vigilância. Isso é que ele deixou entender como mensagem. As pessoas que mataram, portanto, que atiraram contra eles. Para mim, essas pessoas foram pessoas que foram facilmente manejáveis, porque eram pessoas que deviam estar um pouco cansados, né, da guerra e um pouco com pressa. Pressa de chegar na terra deles, de ter uma outra vida que não aquela vida de combate, né? E, não sei, talvez também na base de algum descontentamento que eles deviam ter, né, foram mobilizados para fazer a ação que eles fizeram. Eram, de facto, agentes bem instruídos para trabalhar no nosso seio, para a desarticulação. Era a segunda operação dos majores, só que esses majores dessa vez eram pretos. Eles devem ter acreditado, mas não como independência. Qualquer coisa, outro sistema que não fosse independência, porque essa gente aí não era muito ingênua também. Uns, certamente, deixaram-se enrolar naquela conversa de que Portugal estava disposto a negociar com os guineenses, mas nunca negociaria com o problema de Cabo Verde. Não é? Portanto, o PSC tinha que se libertar do problema de Cabo Verde, não é verdade, para resolver o problema da Guiné. Isso foi uma das palavras de ordem do Spínola. Não é? Foi um duro aquele golpe. Ele podia fazer tudo que era de mal, mas era morrer naquela circunstância. O ambiente já estava já bastante contaminado. Já havia mesmo gente organizada e preparando o golpe para matar Cabral. Ou para matar ou para prendê-lo, não sei. Eu nunca pensei em estar contra ele. Pá. Com uma formação cristã, não penso, essa coisa de matar para mim é horrível. E matou-se muito durante a luta da libertação. Foram destruídos os elementos que nos poderiam dizer, efetivamente, quem é que foi. E quem os destruiu foi o PGC. Porquê? Não foram os autores do crime. Foram fuzilados, mas sem apontarem nomes. Quiseram falar, mas não se lhes deu, de certo modo, essa oportunidade. Quem traiu, ou quer dizer, quais são os traidores que não foram punidos? Essa é a única dúvida que fica. Que é mistério de que países, que outros países é que terão contribuído para isso, não é? A ascensão do Nino começa com o assassinato do Amílcar Cabral e depois derruba o Luís. Penso que a história não é assim tão difícil de perceber. Ainda há muito caminho para andar para desvendar a verdadeira ação que levou à morte da Amílcar Cabral.
Ao apoiar a recondução de Américo Tomás como Presidente da República, Marcelo Caetano perde uma última oportunidade para o regime. A ala liberal chega a sondar António de Spínola, figura que ganha na Guiné dimensão nacional. O PAIGC reconhece os efeitos da atuação do general, que se torna carismático não só entre a tropa e a população. Senghor, com quem se avistará no Senegal, aceita mediar uma tentativa de aproximação com Amílcar Cabral, mas Marcelo Caetano proíbe a exploração dessa via. A ruptura entre o chefe do governo e o governador da Guiné clarificam a política ultramarina portuguesa, cada vez mais condenada no plano internacional. O palco onde, ao contrário, o PAIGC consegue importantes vitórias, sobretudo a partir do momento em que conduz uma delegação das Nações Unidas no interior da Guiné. É para retomar essas zonas no Cantanhês que Spínola, impedido de tentar uma solução política, lança então a Operação Grande Empresa. Enquanto é atingido no seu principal reduto, o PAIGC vai sofrer o seu mais profundo golpe. Uma forte preparação de bombardeamentos e de artilharia, e lançaram depois as tropas aerotransportadas, portanto por helicópteros, e os fuzileiros navais, que conseguiram ocupar, vamos chamá-la, uma cabeça de ponte. Aí, nessa zona, e avançar e criar condições para a implantação ou reativação desse quartel de Iemberém. E, portanto, nós respondemos no imediato, chegamos, e pronto, aí os combates começaram. Isso teria levado, correu, enfim, um bom período, qualquer coisa como quase um mês, vindo a culminar com o assassinato de Cabral. Lembro-me perfeitamente bem a forma como recebemos essa notícia. À noite, ouvindo, portanto, a rádio da Guiné-Conakry, muito baixinho, porque as forças estavam muito próximas, portanto, umas das outras, ouvimos a notícia do assassinato de Cabral. Cabral é tombé hier samedi, 20 janvier 1963. Já falei sobre isso, sinceramente não estou interessado em recordar. Não é um assunto, digamos assim, agradável de estar eternamente a recordar isso. Já foi muito falado, se me pode encontrar. Eu mesmo já falei. Cabral resistiu. A ideia realmente era amarrá-lo e levá-lo para um barco que estaria já próximo das águas territoriais da República da Guiné. E nesse barco estariam os colonistas, entregá-los, e esse barco então é que levá-los iam a Bissau. Cabral resistiu, Cabral não quis ser amarrado, mas disse que por isso mesmo é que eu estou a lutar. Porque acabam para que deixemos de amarrar as pessoas, o ser humano não pode ser amarrado. De maneira que a mim ninguém me poderá amarrar. Se há problema, vamos sentar, vamos discutir, vamos conversar. Depois chama a altura em que disse: olha, eu prefiro ser morto, ser amarrado. Antes não conseguiram amarrá-lo e... Nem tinha guarda-costas, nesse dia estávamos dois sozinhos, ele recusou salvar o guarda-costas. Ele nunca dava guarda-costas para nós. A primeira bala que leva foi nos lados do fígado. Ele cai no chão e continua a falar. Porque continua a falar. Então, quando ele continua a falar, é que o Cani diz: acabem com ele. Então, dou-lhe uma rajada na cabeça. Essa foi a versão que eu ouvi. Ouvimos na rádio, e a comunicação é feita ao PAIGC oficialmente, por Samora Machel, que abre o discurso, não me posso esquecer da frase, dizendo: camaradas do PAIGC, é com o coração cheio de ódio que vos venho anunciar, e continua por aí fora. Anunciou o assassinato de Amílcar Cabral pelas forças colonialistas portuguesas e tal, sem fazer nenhuma referência inicialmente, portanto, aos executores do crime. Eu estava em casa a ouvir o rádio do Conakry. Tomei conhecimento, a minha filha Helena perdeu o sentido, porque correspondiam com a Amílcar Cabral. Foi o momento mais difícil que eu passei na guerra. E lá ficamos
Eles a chorarem, as enfermeiras gritavam, especialmente as raparigas. Cabral é que nos tirou do mato. Cabral é que ia nos salvar. Oh, pai, foi duro. O Spínola mandou-me buscar. Eu fui para o palácio e ele disse-me: o senhor está satisfeito? Satisfeito de quê, Sr. General? Sabes que o Amílcar morreu? Sim, tomei conhecimento às 3 da tarde. Eu disse: desculpa, Sr. General, é um homem com as suas ideias. O objetivo era libertar o seu país. Morreu na campo de batalha. Normal. Eu disse: está bem. O senhor vai para casa. Vem para casa. Estava numa operação na zona de Chitol. Atravessei o rio Corrubal, para o outro lado da coisa, como é que chama, de Quínara. Normalmente às 6h30 da tarde, costumo ouvir a Voz da América, em francês. A ver a rádio, a primeira coisa que disseram: morre Amílcar Cabral. Como? Na rádio, perdi a cabeça. O Nino mandou uma nota que é para irmos para encontrar na fronteira. O Umar e os outros mandaram homens que é para me avisar, que é para ter coragem, não nos animar. Fomos até a fronteira, não nos deixaram sair. Voltamos só 3 dias depois, é que ele mandou o mensageiro para mim, que é para podíamos sair. E lá fomos assistir o funeral, aquela tragédia toda. As cerimónias fúnebres realizam-se em 1 de fevereiro em Conakry, no estádio 28 de setembro, perante milhares de pessoas e sob a presidência de Sékou Touré. Amílcar Cabral tinha sido morto 11 dias antes, quando, na companhia de Ana Maria Cabral, estacionava o carro à porta de sua casa na Cité Minière. Regressavam de uma recepção na Embaixada da Polónia e são encandeados pelos faróis de um jipe do PAIGC que os esperava. Do veículo saem 3 homens armados, entre eles um ex-dirigente do partido e antigo comandante da Marinha, que seria o chefe do grupo, Inocêncio Cani. Cabral sai do seu Volkswagen. O que é que se passa? Vamos, acompanha-nos. Cabral recusa e chama o guarda da sua residência, mas ele não está. Sobe, ou obrigamos-te à força. Vocês não me amarram. Nunca ninguém me amarrou. E nunca aceitei que ninguém fosse amarrado. A nossa luta é precisamente contra isso. Inocêncio Cani desaparece por momentos. Cabral reergue-se. Dirige-se aos outros 2. Porquê, camaradas? Se há divergências, vamos discuti-las. Cani regressa de súbito. O quê? Ainda falas? Acabem com ele, já! Uma rajada fatal. Cabral, atingido na cabeça, cai, morto. Além de Inocêncio Cani, faz parte do grupo Mamadou Ndiaye, membro dos serviços de segurança e chefe dos guardas do secretariado. O mesmo que, entretanto, dirige outro grupo que vai atacar Aristides Pereira. O principal colaborador do líder do PAIGC estava a trabalhar a escassos metros, nas instalações do secretariado do partido. Estava sozinho. No secretariado. Ouvi qualquer coisa que parecia um tiro. Mas não liguei muito. Não é? Então eu disse ao guarda que lá estava: vai lá ver o que é que se passa. Ele saiu, foi. Foi e não voltou mais. E então, quando eu cheguei à porta do secretariado, já estava todo um grupo, um enorme grupo de combatentes armados, todos armados, que não era normal em Conakry. Atiraram-se a mim, aí uns 12 homens. E foi aí, amarrado e levado para o jipe e depois para o barco. É dito a Aristides Pereira que vai ser levado para Bissau. Ao mesmo tempo, um grupo chefiado por João Tomás Cabral, também ex-membro do Comitê Central, avança para a prisão do PAIGC em La Montagne, de onde liberta 2 homens que, em agosto de 1969, em cerimónia no Palácio do Governo, Spínola soltara de várias cadeias, numa amnistia que incluía Rafael Barbosa, entre mais de 90 presos. Os 2 homens soltos pelos conjurados são Aristides Barbosa, que estivera vários anos no Tarrafal, e um antigo membro do Comitê Central do PAIGC, Mamadou Touré, conhecido por Momo Touré,
que também cumprira pena no campo de Cabo Verde. Ambos tinham regressado ao PAIGC, mas acabariam por cair nas malhas da justiça do partido e presos em Conakry. Após a sua libertação da cadeia do PAIGC, eles próprios e outros conspiradores como Inácio Soares da Gama, Joaquim da Costa e Valentino Mangana prendem vários quadros do PAIGC e dirigem-se ao Palácio Presidencial para serem reconhecidos como a nova direção do movimento. Sékou Touré recebe-os, mas ordena a sua prisão e manda interceptar o barco onde segue Aristides Pereira. Faz então uma comunicação radiofónica acusando os portugueses. Ici Conakry, la voix de la révolution, radiodiffusion de la République de Guinée émettant sur l'ensemble du réseau. Eu estava na Frente Norte, na base de Irmão Konon, uma das bases da Frente Norte. Estava lá quando, de facto, na rádio Conakry, houve uma intervenção do Sékou Touré, falando que as mãos assassinas do imperialismo tinham agido mais uma vez. L'impérialisme vient de commettre un des crimes les plus odieux, les plus ignobles sur le sol libre de la République de Guinée. Amilcar Cabral, secrétaire général du PAIGC, est tombé hier samedi, 20 janvier 1973, à 22h30, devant sa propre maison, lâchement et horriblement assassiné par les mains empoisonnées de l'impérialisme international et du colonialisme portugais. Ele lê comunicado que, enfim, que sei que nos deixa, na verdade, a mim me deixou, os companheiros com quem tive a possibilidade de trocar impressões na altura e os outros que ouviram, de cabelo em pé, como se costuma dizer. La liberté, l'indépendance nationale, la dignité de l'Afrique exigent que de nouveaux hommes de la trempe du disparu émergent et guident le dur mais noble combat de réhabilitation historique de notre peuple martyr. Cabral quase que manifestava a intenção de tomar conta, de ser ele, digamos assim, a decidir pelos destinos do PAIGC. O Aristides Pereira estava ferido, estava completamente fora da ação, não é? E quando eu quis dirigir uma mensagem aos combatentes através da nossa rádio em Conakry, o Sékou Touré opôs-se a isso. E só depois de eu dizer que se não me é possível de falar aos combatentes, então eu queria ir, que me pusessem na fronteira. Depois disso é que ele aceitou que eu me fizesse a mensagem, mas que não indicasse o meu nome. E eu aceitei porque sabia que eu ia ser reconhecido pela minha voz, pelos nossos combatentes. O PAIGC estava agora à mercê de Sékou Touré, que organiza uma comissão de inquérito para a qual convida embaixadores de diversos países presentes em Conakry, além de Samora Machel e Joaquim Chissano, dirigentes da Frelimo, de passagem pelo país. Mas não dirigentes do PAIGC, alguns dos quais continuam presos como os conspiradores. Às declarações de um deles, Valentino Mangana, é dado especial relevo. Eu ouvi a gravação. Todos esses interrogatórios foram gravados. Ele disse, descreveu todo o plano, que era de levarem o Cabral e o Aristides a Bissau. E então o Spínola dar-lhes autonomia, que eles interpretaram como sendo independência, prometeu-lhes cargos e não sei o quê, ele falou. Aquilo descreveu todo. A revista Africazi conseguiu ter acesso, são páginas e páginas desse. Segundo o relato assinado por Aquino de Bragança na revista de 19 de fevereiro, foram inquiridas 465 pessoas. E a comissão de inquérito concluíra que 43 delas tinham participado na conspiração. 9 tinham atuado como cúmplices e 42 eram suspeitas de envolvimento. Depois de várias insistências, esse pessoal foi entregue à direção do PAIGC em Conakry. A direção decidiu que eles seriam distribuídos, seriam enviados para o interior da Guiné, seriam
devíamos fazer um trabalho de recolha, seriam interrogados, faria um trabalho de recolha da informação toda, esse propósito, depois julgados. É a única saída, não havia outra. A Sékou Touré afirma numa reunião que dos 360, e posso estar a errar números, dos 360 e tantos membros do PAIGC que ao momento do crime se encontravam no espaço à volta de Conakry, cerca de 300 e não sei quantos sabiam que a conspiração se estava a dar. Isto é para lhe dizer que se retirar as criancinhas do infantário que não estavam no golpe, os alunos da escola, os quadros cabo-verdianos e eu próprio, o resto, não quero ser injusto, porque havia muitos guineenses que também não sabiam e que eram bastante fiéis ao partido, mas o resto sabia tudo. Pelos números que Sékou dá. Isso aí é que foi o grande susto, pode-se dizer. Para substituir Amílcar Cabral, o PAIGC tinha entretanto escolhido Aristides Pereira, nomeado como secretário-geral interino. E indicado Fidélis Cabral da Almada para dirigir a comissão de inquérito do partido, anunciada com o objetivo de aprofundar as conclusões da Comissão Internacional. No início de março, os suspeitos são levados para zonas controladas pelo PAIGC e colocados em 4 pontos, onde são fuzilados, por vezes depois de submetidos a torturas. Boé, Fulamori, Caurane e Candiáfara. Eu era o principal responsável presente em Candiáfara. Não tinha possibilidade nenhuma de controlar aquilo. Era difícil convencer as pessoas que não era essa a via. Também estava convencido de uma coisa, que não se devia perder tempo com aquela gente. Não se devia perder tempo, era preciso resolver rapidamente a situação e avançar. Porque não podíamos perder a guerra. E ir perder tempo com aquele pessoal, podíamos correr muitos riscos. Podiam fugir, não tínhamos prisões, aquilo era mais ou menos, digamos, no meio de alguma selva. Não havia possibilidades de os manter presos. E ia imobilizar-nos muita gente. E havia um descontentamento geral em relação ao ato por eles praticado. Por exemplo, um grupo que foi para o Fumo das Áreas, lá para a frente leste, parece-me, que a população estava desvairada. A população estava desvairada. Os que serviam de julgadores, fizeram um tribunal, que estavam preocupadíssimos, que haviam que a população estava desvairada. Foi um caso que a população quis recebê-los com paus e pedras e não sei. Disse, mas por que vocês estão ainda a perguntar? Foram eles que mataram o Cabral. O que é que vocês querem mais fazer perguntas? Qual a pergunta? Entreguem-nos. Quer dizer, foi muito difícil para eles conseguirem trabalhar. Pessoas reagiram de uma forma violenta e emotiva, de uma forma que não era possível controlar. Embora eu pensasse o seguinte, que podia-se fazer a coisa de forma diferente, podíamos esperar mais tempo, podíamos fazer um trabalho de recolha de mais informações. Eu acho que sim, podíamos. É isso. Ninguém cumpriu o determinado. Ninguém cumpriu o que estabelecemos. Estabelecemos que devíamos procurar obter o maior número possível de informações e de dados. Mas, infelizmente, onde eu estive, não foi possível conseguir isso. Eu penso que houve pessoas inocentes que foram fuziladas. Estou certo disso. Porque foi um fuzilamento que, segundo ouvi dizer, eu não estava presente, foi feito com julgamentos sumários, rapidamente. Muitas vezes com provas assim, não tão fortes. Que foram metidos todos no mesmo saco. Segundo informações de gente que esteve lá, houve isso. As pessoas foram fuzilados, certo? E tomei a decisão de obrigar, não queriam que eu estivesse presente, senão, que é uma decisão colegial, todos nós temos de estar presentes e todos nós temos de assistir até o fim todos os atos. Foi assim. De modo que somos, no que me toca e no sítio onde eu estive, no sul da Guiné, somos responsáveis todos. Estivemos todos responsáveis
militares e políticos do PAIGC presentes em Candiafra presenciaram todos os atos. Por, não diria imposição minha, mas por persuasão minha, porque tínhamos de assumir que fosse um crime, teríamos que assumir todos esse crime. Que fosse uma decisão, teríamos que assumir todos a decisão e com todas as suas consequências. Depois da morte da Amílcar, foi um desastre, foi um desastre. Pessoas inocentes, muita gente morreu inocentemente. A decisão foi da direção militar, que é a direção política militar que estava presente em Candiafra. Nada mais do que isso. No primeiro dia de fuzilamentos, foram fuziladas 70 pessoas. Nas 3 frentes. Cerca de 70, 68, 69, 71, não sei. E posteriormente houve fuzilamentos, mas já seletivos. Mas 90 e tal execuções. No meio disso tudo, o que eu penso é que houve muito inocente que foi executado para encobrir outra gente. Houve pela certa. Houve ajuste de contas, houve de tudo. Houve de tudo. Mas, particularmente, havia gente que tinha que ser silenciada para não criar problemas já. Não sei se está a compreender. Não, na Guiné, indivíduos responsáveis. Responsáveis dentro do partido, que tinham alguma ligação. E para encobrir essa ligação, alguns tinham que ser sacrificados. E houve disso, pela certa. Não tínhamos um Estado organizado, não tínhamos os nossos serviços, mesmo os da informação, eram embrionários. Não havia outra solução. Eu falo o meu nome pessoal. Se eu estivesse sozinho, ou se eu pudesse decidir sozinho, seria diferente, é certo, mas eu assumo a responsabilidade colegial que tomamos. O rancor que nasceu no coração das pessoas estava em evidência. Mas também, propositadamente, podia haver alguém do grupo de jogadores que queria silenciar uma voz para não denunciar, não é? E mataram o inocente. Todos, ou quase todos, tínhamos interiorizado a necessidade de uma vingança também. Isso é normal quando... Isso é que eu quero que as pessoas que vão me ouvir ou terão a possibilidade de me ouvir é que vejam que é uma situação normal. É uma situação normal quando nós sabemos que o papel da Amílcar Cabral, conhecendo nós, o que ele era de valioso para nós, destruí-lo era aquele que o matasse teria que prestar as contas. Os elementos da segurança, houve muita precipitação nos fuzilamentos, muito empenho em fuzilar gente. Os guineenses mais diretamente ligados foram executados. Quanto a mim, de uma forma, não estava presente, mas é a opinião que tenho de acordo com... e de muita outra gente que esteve presente, de forma apressada, porque haveria gente mais graúda por detrás e que, com receio de serem denunciados, apressaram-se em despachar quem podia falar. Eu refiro-me à própria à implicação do próprio Serviço de Segurança do PSV, PAIGC. Houve gente que participou nos fuzilamentos rapidamente, incitando os combatentes a fuzilar rapidamente. Não há que perder tempo com essa gente, etc. Essa é a forma de encobrir responsabilidades. A minha dúvida é que teria havido outra gente nesse complô e que, face a um insucesso relativo desse complô, recuaram e mantiveram-se no PAIGC sem nenhum problema.
Não sei dizer como é que as coisas foram feitas, francamente não sei dizer. O que é certo, eu sei que algumas pessoas disseram, em linguagem guineense, como é que é aquela frase na Guiné? Quer dizer, que o fogo foi apagado, mas deixou-se a brasa debaixo das cinzas. Nem tudo foi extinto. Que as coisas poderiam reatar, o fogo poderia reatar de novo. Não sei se está a ver. Isso é sintomático, quer dizer, é uma frase profunda. O fogo foi apagado superficialmente, mas esqueceram-se das brasas que ficaram debaixo da cinza. Mas quem disse isso? Isso foi alguns dos fuzilados. Informações que eu tenho. E que parecem que tem certa lógica. Há cumplicidades que ainda não se revelaram. Há cumplicidades que não se revelaram. Das dúvidas nasceram suspeições e teses, que permanecem passadas 4 décadas. Foi toda a gente ouvida, exceto os inquiridores, mas o Nino ficou no ar, como lhe digo, depois de tudo isto, uma enorme desconfiança. Nunca fui ouvir depois da morte da Amílcar, nunca fui ouvir depois da Amílcar. Quer dizer, mencionaram o meu nome, mas nunca fui ouvir o Moço Amílcar. Porque não há nenhuma coisa, por exemplo, dizia, por exemplo, para usar A ou B, dizia assim, eu falei com fulano, não sei quando, está de acordo. Falei com A, não sei, está de acordo. É falso, nunca ouvi isso. Quando foi o golpe de Estado do Nino que derrubou o Luís Cabral, resolvi escrever, escrevi num jornal que existia na altura, e disse-o, foi o Nino Vieira. A ascensão do Nino começa com a morte do Amílcar Cabral. Portanto, o Nino não deu os tiros no Amílcar. Não acredito que uma conspiração, só um tonto, se esta expressão pode passar, que tivesse naquelas circunstâncias, é que pode acreditar que uma conspiração daquela dimensão e com aqueles objetivos podia passar desapercebida ao Nino Vieira, quando ainda por cima quem está em Conakry, enquanto tudo se dá, vê tudo e não intervém, é o corresponsável militar como ele, que é o primo dele, Osvaldo Vieira? Eu não gostaria de dizer nomes, naturalmente, porque já sabe como é, ainda estamos relativamente perto, há pessoas vivas, há represálias. Mas em relação ao Osvaldo Vieira, por acaso ele já morreu, eu e uma colega minha, nós vimos-lo a entregar armas às pessoas que estavam no complô, que mataram Cabral. Por exemplo, ao guarda-costas de Cabral, nós vimos com os nossos olhos ele a entregar as armas para ele, momentos antes da morte de Cabral, no mesmo corredor onde nós estávamos. Os indivíduos que são condenados à morte e depois fuzilados, porque estão envolvidos direta e fisicamente no golpe, falam permanentemente, isso já na prisão em que eu estou com bastantes deles, falam permanentemente no camarada Osvaldo, vem tratar do assunto. Portanto, o Osvaldo terá dado garantias aos conspiradores, aos tipos que participam na ação física e que tomam, portanto, todos a zona de Conakry, das zonas do PIGC em Conakry, sabem, falam, o Osvaldo vai-nos resolver o problema. As pessoas começavam a acusar um ao outro, não sei quanto, chamavam o nome da A, de B, etc. O meu primo irmão morreu nessa brincadeira. Ele estava em Conakry e ele depois no congresso, segundo congresso do partido, foi suspenso das suas funções e ficou na fronteira, zona fronteira lá de Guiné-Conakry, em Kundara, e morreu. Foi deixado de morrer porque ele foi para lá ele tinha sido destituído de todas as funções, acusado publicamente de estar envolvido no golpe e a pedido disso foi para Madeira e depois, por pouco tempo, morreu de doença. Este não sabia nada, até porque no último congresso em Bissau, o Fidel a chorar, a dizer que ele foi mandatado para incriminar o meu primo, por isso é que ele disse muita gente morreu inocente. Para incriminar o meu primo. Fidel Cabral está vivo, está aí em Bissau. Que ele foi mandatado para incriminar o meu primo. Por quê? Era já conhecido no partido que havia discussões muito violentas entre o Amílcar Cabral e o Osvaldo Vieira. Portanto, o Osvaldo, além de sempre badar muito, era um homem violento e pela primeira vez começa a haver confrontos, porque o Amílcar tinha criado um Conselho Superior de Guerra que fazia parte só ele, assistidos o Nino, o Osvaldo e penso que o Pedro Pires, acho que eram só 5.
E aí o Osvaldo já confrontava, já tinha havido confrontos com Amílcar Cabral sobre opiniões da forma de condução da guerra. Mas na vivência comum diária não se pode falar em animosidade. Pessoalmente, Osvaldo Vieira tinha-me dito algum tempo antes que Cabral estava a pensar que já era tempo deles ficarem para trás e de ele viver sem a colaboração deles, mas que eles iriam provar brevemente que não era possível ele levar avante a luta sem eles. Portanto, eu tenho a certeza absoluta de que realmente ele esteve realmente no complô. Até porque depois disso ele teve desaparecido uns dias, etc. Osvaldo Vieira. Osvaldo Vieira. É impossível todos os militares que estão envolvidos no golpe estarem no seu conhecimento do Nino. Desde o Mamadou Ndjei ao Osvaldo Vieira, a toda a gente que participa diretamente. É impossível ele ser um grupo de amigos que combinaram isto em Conakry. Porque isto tem raízes muito mais profundas. Eu não tinha essa informação. Essa informação não tinha. Eu não vivia em Conakry, nunca vivia em Conakry. Eu estava sempre na frente do combate. Nunca. Desde a mobilização, comecei a mobilizar as pessoas para integrar na guerra, na guerrilha, até a guerra acabar, sempre vi fora, sempre estava na frente. Então como é que a pessoa ali na frente está a ser, como é dizer, perseguido por exército colonial para ser preso? E estou outra vez em Conakry. Como sou pessoa, não é possível. Eu não via em Conakry. Se houve conivência ou não, eu não sei. Mas que eles queriam que o Nino Vieira ficasse à frente, isso era verdade. A intenção era isso. Cabral, depois de morto, o Nino poderia substituir. Seja qual for a verdade, a única certeza é que desta vez se consumará aquilo que fora já tentado em várias outras ocasiões e circunstâncias. Pelos mesmos ou por outros agentes. E consumara-se aquilo que o próprio Amílcar Cabral tinha já admitido em diversos momentos como uma eventualidade para a qual o PAIGC devia estar preparado. E vamos contra camaradas como o inimigo sofre derrota em todo o plano. Na questão de desmobilizar, é que eu consigo desmobilizar, nem nós, nem o povo. Na questão de matar-no, felizmente até hoje é que eu consigo matar. E se a gente tem sido apanhado, tanto na banda do norte como na banda do sul, de notar. Mesmo que a mim próprio, que nega as lutas ali, a voz poderia seguir para diante para a libertação total do nosso povo na Guiné de Cabo Verde. Algum tempo antes da morte de Cabral, eu estava em Conakry. Passei por Conakry, disse que até assisti a uma reunião dele na cantina, onde ele levanta algumas preocupações. Inclusive diz que há um trabalho que estão a fazer para tentar liquidá-lo e acabar assim com a luta. Mas que, infelizmente, já não havia um Cabral. Infelizmente, para o colonialismo, já não havia um Cabral, havia muitos Cabrais. Matando um não se resolveria o problema. Falava mesmo de liquidação física, que era uma maneira de decapitar o partido. Ele chamou a atenção o seguinte: o plano era um plano bastante bem elaborado, que tinha a missão de acabar com a luta, matando-o, e que exigia da nossa parte, da parte dos comandos e de todos, muita vigilância. Porque senão o colonialismo chegaria ao seu objetivo. Portanto, somente esse plano poderia ser dissolvido ou anulado se de fato houvesse vigilância da nossa parte. Nessa reunião, falou em nomes. Ele disse que era segurança. E ele disse que a única coisa que podiam fazer durante o partido era dividindo-nos e utilizando alguns camaradas contra outros. Ele disse que do exterior não seria possível se não encontrassem essa possibilidade. Naturalmente, encontraram isso no interior do partido. Não me interessa dizer quais nomes, outras pessoas que estiveram lá ouviram também. Se eles não disseram que o senhor devia dizer. Mas mais tarde ou mais cedo esses nomes virão. Talvez pessoas que não tenham tido nada a ver, mas que Cabral mencionou-os. Não sei se me entende. E esses nomes vieram a ser objeto de inquérito depois da morte? Eu penso que depois de ouvir aqueles nomes na cantina, não ouvi mais falar deles. Poderá ter falado, sobretudo, aqueles que nessa altura estavam detidos. Poderá ter falado nome. Na verdade, ele recebeu
informação sobre isso. Já lhe disse que recebeu e produziu um documento. Eu li esse documento. Onde está o documento? Não sei hoje, mas li esse documento e estou convencido que outros têm conhecimento desse documento, em que ele descrevia o complô que estava sendo preparado, mas os dados vieram dos portugueses. Não sei de quem. Sei que são papéis que chegaram às mãos do Cabral por vias de democratas portugueses, dizendo: você toma as suas precauções, porque às vezes está-se a tramar isso assim contra si. E de facto foi isso que aconteceu. A direção do PAIGC, Amílcar Cabral, enviou a todas as frentes esses documentos. Inclusive, nós do Sul tivemos a oportunidade de falar com ele pessoalmente. Eu tive a possibilidade de falar com ele pessoalmente sobre os riscos que estávamos a correr e a eventualidade da sua eliminação física. Portanto, isso sabíamos que havia essa intenção e com dados com algum detalhe. Era apresentado como um plano, digamos, que tinha como centro a PIT, DGS. Que era no sentido, primeiro, de libertar prisioneiros, foi nessa altura, e deu-se isso de facto, libertar antigos prisioneiros do PAIGC, mas gente já trabalhava, que ia fazer, já saía com missão para ir cumprir, e libertá-los, de maneira que depois eles vão se reunir, vão se encontrar com a direção lá fora, vão dizer que regressaram à luta. E isso deu-se. O Motoré, o Aristides Barbosa, essa gente toda, foi libertada há pouco antes. Tuga, eu consigo apoiar gente fora de calabouço, tio de nós. Porque é fronta, havia no nosso tal. E tio próprio que por fora de calabouço, não arriba para partido, para trabalhar dentro do partido. Tuga era buscar malandrice para enganar no gente. Com conversa, como ainda fazer Guiné melhor gosto. Tem que contar como aquela tarde demais. Não o povo que não fazer com o Simão próprio. Nunca vai ser ninguém fazer uma terra melhor. Nós que não fazer nosso próprio com o mão. Atento à libertação de presos no âmbito da política de ação psicossocial por uma Guiné melhor, Amílcar Cabral apresentava como sinal de derrota de Spínola. Veio essa gente de Bissau com a promessa de que as autoridades coloniais, o general, estava disposto a discutir o problema da Guiné, mas não o problema de Cabo Verde, e que eles tinham que se libertar do problema de Cabo Verde, que tinha uma importância estratégica muito grande e que o PAIGC ia permitir aos soviéticos terem base em Cabo Verde, e que, portanto, era preciso libertar do problema de Cabo Verde. E os homens que lá estavam acharam que a única maneira era, de facto, eliminar o Amílcar. Na altura em Conakry, havia muita gente, muitos camaradas suspensos das suas funções, que tinham cometido alguns erros. Inclusive esse que matou, que atirou mesmo com pistola, que era o comandante da Marinha, sobre Amílcar Cabral. São pessoas que cometeram um crime. Venda do motor do coisa, o outro em combate fez o que não devia de fazer. São homens, e como o motorista estava contra a situação de Guiné e Cabo Verde, eles são fatores que deram volta naquela situação. Pessoas que tinham sido presas, tinham sido detidas, e que não havia certeza se eram pessoas que tinham saído para encontrar com a direção do PAIGC como nacionalistas ou se como agentes da polícia política portuguesa. O normal era estarmos, de facto, infiltrados. Eu acho que isso era impossível impedir isso. Principalmente através das fronteiras do Senegal, mesmo da Guiné-Conakry, tudo o resto. De maneira que eu penso que isso é algo que eu, pelo menos, eu encaro. Normal, que podíamos nós fazer para além disso? Face ao inimigo que tínhamos. Poderoso, extremamente poderoso. Portugal pode ser um país pequeno, pode ser, mas em comparação connosco, é uma potência. Chegavam provavelmente, bem, eu acredito, talvez centenas de informações por dia que chegavam lá à 10 ao posto de rádio e que depois eu difundia, mas eram centenas. Portanto, tudo isso era feito nos postos da DGS do interior. A PIDE-DGS tinha agentes infiltrados no PAIGC e atuava em postos espalhados pelo território. Só depois das falhas que lhe foram atribuídas na Operação Mar Verde, a polícia política estendeu a sua ação à Guiné-Conakry através do novo diretor, Fragoso Alas.
Wallace privilegiava a informação e era só a informação. E conseguiu, efetivamente, ele e nós conseguimos, depois, com esforço antes, infiltrar indivíduos em Conakry e infiltrou-se de modo a que, enfim, aparecesse informação e que se soubesse mais ou menos o que é que se passava em Conakry. Relativamente ao PSGC, obviamente, e também porque tínhamos elementos do Front que trabalhavam connosco, que nos davam informações também no que se refere ao aspecto político-social e político-militar na República da Guiné, em relação ao que se passava à volta do Secretário. O alto grau de infiltração pode ser ilustrado por um relatório de várias páginas, escrito com base nas informações de um agente duplo, que descreve o ambiente na direção do PAIGC nos meses anteriores e posteriores à morte de Cabral. Na classificação da DGS, o informador era considerado muito seguro. Grau de confiança B. Ele refere os passos todos, portanto, num relatório, por acaso foi feito por mim, mas que foi dado e que, portanto, que foi relatado quase na íntegra todos os passos que o indivíduo deu, que era uma figura da cúpula do PSGC. É óbvio que esse indivíduo era um agente das duas partes, era dos dois lados, né? Portanto, foi um indivíduo que nos dava informações, mas que também dava ao PSGC, né? Porque ele era um homem do PSGC. O PSGC deixou-se infiltrar. Deixou-se infiltrar e pagou por isso. Como isso não funciona nas frentes de luta, mas funcionou na retaguarda. O antigo presidente da Argélia, Boumediene, disse uma coisa que eu estive de acordo com ele. A retaguarda desgasta o combatente. E os combatentes que estavam em Conakry eram combatentes da retaguarda. Verdade? Portanto, com necessidades que o obrigava a desviar bens do partido e a querer mais dinheiro iria querer dinheiro que o partido não podia dar. Outros já tinham responsabilidades com casa em Conakry, com mulheres, sem ter salários. Na verdade, quer dizer, houve um combatente vulnerável. Quem está na retaguarda? Está na retaguarda há pessoas que por uma razão ou outra procuram fugir, estar nas frentes de combate, portanto, pessoas que por uma razão ou outra, se vemos feridos de guerra, que por uma razão ou outra também têm algum descontentamento, e estão mais pessoas que também estão cansadas da guerra, têm medo de ir para as frentes de luta. Conakry era melhor que o mato. E também tinha uns copos e conversava-se muito, porque as pessoas não tinham nada que fazer. Esses porque estavam ali de passagem, mas às vezes passagens muito longas. E é evidente que se criou o germen em que a conspiração é favorável. No dia do atentado, Cabral desvaloriza alertas de 2 enviados e mesmo de Sékou Touré de que algo se prepara contra si, apesar dos planos que ele próprio denunciara. Estive com ele no dia que ele morreu. Estava animadíssimo com a evolução das coisas. Quando lhe chamam a atenção de que se está a conspirar, Amilcar comentou com outras pessoas, lá estão estes tipos sempre com a mania da conspiração. E chamou o chefe, o tipo que na altura funcionava como chefe da segurança, porque estava em convalescença de um ferimento em combate, o Mamadou Ndjaye, e diz: Mamadou, já há aí outra vez conspirações, vê lá. Mas um pouco em termos irónicos. E o Mamadou era um dos principais conspiradores. E, portanto, o golpe foi antecipado precisamente porque os conspiradores sabem que pode estar revelado. E resolvem antecipá-lo de um dia. E a notícia da morte de Amilcar Cabral, secretário-geral do PAIGC, constituiu surpresa. Ela não trouxe a menor perturbação ou alterou o ritmo de vida e a tranquilidade na Guiné portuguesa. Destacada na imprensa portuguesa, a notícia correu o mundo e Portugal ficou imediatamente sob suspeita. As autoridades da Guiné, Spínola, Apid, são os primeiros visados numa acusação que rejeitam. Um mero caso de assassínio entre fações rivais de guerrilheiros. Bem, foi o colonialismo. O colonialismo através dos seus principais agentes na Guiné, inclusive o Spínola.
Porque eu não posso acreditar que um general do gabarito do Spínola não tenha conhecimentos do que está se passando na sua zona de operações, na sua região de operações, na sua área de operações. Então, eu não posso, quer dizer, não me passa pela cabeça que a PIDE organiza tudo sem o Spínola saber. Sem querer acusar ninguém, mas o facto é que as provas, os elementos basilares que poderiam fornecer elementos eram aqueles que, efetivamente, foram fuzilados, foram os autores materiais do crime. Para mim, eu acho que para todos nós está claro que foi a PIDE, não é? E as autoridades de Bissau. As pessoas que foram mandadas para fazer o trabalho vieram de Bissau. Havia um agente da PIDE no meio. A gente que fez todo esse trabalho de mobilização das pessoas, não é? Eu não tenho dúvidas nenhumas que a DGS por si, Bissau, a DGS de Guiné, não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que não tem nada a ver com isso. Nem pouco mais ou menos, porque ele própria, nem isso, nem como chefe, estava perfeitamente desajustado. Porquê? Porque, obviamente, que tudo o que havia, que tinha girado anteriormente do Spínola, era óbvio, eram as referências que havia e que nós tínhamos. Aliás, se por acaso houver elementos na Torre do Tombo, aquilo que a DGS, designadamente o Wallace e a DS-2, que era a expressão que eu chefiava, o que se mandou dizer para Lisboa é que a guerra ainda iria endurecer com a morte de Amílcar Cabral. Está escrito. Foi preparado pelas autoridades coloniais, isso não há dúvida nenhuma, e que encontraram um ambiente propício entre os elementos fracos do partido que estavam em Conakry. Eu estou absolutamente convencido que o Amílcar não é morto por ordem do general Spínola, porque isso vai à revelia de todo o seu projeto. Não tem lógica. Não quer dizer que não tenha sido Lisboa, através da DGS, que o tenha mandado matar. Eu não estou a dizer que não tenha sido. Agora, ele, António de Spínola, para ele foi perder um potencial aliado, dentro da ótica da política dele. Não sei, mas estou a ver também a organização que eu conhecia, da Direção-Geral de Segurança de Lisboa, não estou a ver que eles tivessem capacidade, mesmo que o quisessem, para, não sei, para chegar ao ponto de arranjar elementos bastante que pertenciam às cúpulas do PGC para fazer uma ação dessa. Não creio. Com toda a franqueza, não creio. Eu penso que a Spínola foi extraordinariamente inteligente e que ele aproveitou determinadas circunstâncias, determinadas vulnerabilidades que haviam dentro do partido e que ele jogou com isso e que ele conseguiu levar a efeito isso. E conseguiu pôr os guineenses contra cabo-verdianos e matar Cabral para conseguir os seus objetivos. Que o PAIGC entenda que ela é responsável, eu posso perceber, quer dizer, é responsável como todos os responsáveis políticos portugueses na altura eram. Desde que não se estivesse contra a guerra, é responsável pela morte de um chefe do movimento de libertação. Mas uma responsabilidade moral. Agora, acusá-lo de ter planeado a morte, ou de ter... não. Isso não passa pela cabeça. Se amanhã provarem por A mais B que foi ele que matou, eu convenço, mas não faz sentido nenhum, nem estava na índole dele, nem era um homem que utilizasse esses métodos. A morte do Amílcar, não sei. Olha, várias hipóteses podem ter acontecido. Várias hipóteses. O problema interno do PAIGC, que estava dividido. O PAIGC, na altura, estava dividido. Um problema de estupidez da nossa PIDE de então. Também pode ter acontecido, mas eu não acredito. Eu julgo que está mais ligado a problemas internos do próprio PAIGC. Dentro do PAIGC havia problemas, mas não sei quem é. São estudos ainda para se fazer, muito tempo. Mas o responsável é o governo português no qual de Spínola, que ele não queria matar o homem, mas aproveitar o homem. A estrutura do Amílcar Cabral não aceitava aquelas condições. Eu sei que não aceitava.
Ele preferia a morte em vez de estar naquela situação. Portanto, até certo ponto ele é responsável. Porque mandou prender, que é para mim, os homens não atuaram bem, matam o Amílcar Cabral. Eu penso que a morte de Cabral foi um acidente de percurso dentro desse processo. Eu continuo a pensar isso. Cabral morreu porque resistiu. Ele deve ser preso como foi preso Aristides Pereira. E talvez com o objetivo de levá-los a Bissau. Tendo em conta que a vedeta que levava o Aristides Pereira estava rumo a Bissau, que foi interceptada por um barco de guerra soviético que estava no porto. Eu não tenho dúvidas nenhuma que era para matar, porque já na invasão de Conakry ficou provado que o plano era matar. A ideia até podia não ser matar o Amílcar, porque o Amílcar sempre disse, olha, a mim se as forças portuguesas me apanharem, tenho a certeza que não me matam. Ele disse muitas vezes, ele disse, se alguém me matar, será um de vós que está aqui presente. Companheiros meus que me deram conta do Cani a chorar depois de preso, dizendo entre choros, na verdade, que não era intenção, que não era intenção de matar o Amílcar, mas é ele próprio que dá vários tiros, na verdade, aí no corpo do Amílcar. De facto, eram do PAIGC os autores materiais do assassinato. A começar por Inocêncio Cani, a quem tinha sido retirado o comando da Marinha, ramo em que se formara na União Soviética. Foi ele quem disparou contra Cabral. As declarações que prestaram à comissão de inquérito, ele e os suspeitos, nunca foram conhecidas na totalidade. Nem todas as gravações dos interrogatórios teriam sido entregues ao PAIGC, e das que o foram, não se sabe o paradeiro. Essas gravações eu conservei até a independência, depois em Bissau, o que é que eu ia fazer com essas gravações? Eu devolvi ao Serviço de Segurança, não sei o que será feito com ela, se nem existe, não sei. Nós não conhecemos os resultados do inquérito. Tudo isso está gravado, mas tudo isso ficou com a Secretaria e nunca mais se viu. Se viu isso? Nunca mais se viu. Essas gravações desapareceram. Não conseguimos ter acesso a isso. Pediu-se ao Presidente, ele não nos quis dar, os serviços não nos deram, de modo que aqui não sei onde é que está. Desapareceu, não sabemos onde é que está. Um dia é capaz de aparecer, mas sei lá. Algures na posse da segurança do PAIGC ou nos arquivos do Sékou Touré, as fitas magnéticas talvez respondam às principais perguntas: matar ou prender Amílcar Cabral? E por ordem de quem? Eu, pessoalmente, eu acho que Portugal não terá agido sozinho, mas quem? Como provar isso? Como provar isso, não é? É como na agressão de 70. Eu não acredito que Portugal terá ido sozinho, de maneira nenhuma. E, portanto, ali era um domínio que os franceses deveriam considerar seu. Eu ouvi dizer ao Presidente Senghor que tinha provas de que o Amílcar Cabral, de quem tinha morto o Amílcar Cabral, e que o Spínola não era responsável pelo Amílcar Cabral. Isso disse o Presidente Senghor num encontro que eu tive com ele e com o Carlos Fabião. Estávamos os dois em Paris. O Presidente Senghor garante que tem provas que foi o Amílcar, o Sékou Touré que o mandou matar. Não sei, estou-lhe a dizer o que disse o Senghor. Nunca ouvi o Presidente Senghor acusar o Sékou Touré disso. Fez a afirmação perentória. Não foi o general Spínola responsável pela morte do Amílcar Cabral. Eu sei quem foi, mas não foi ele. E foi só o que ele disse. Assim como tenho a convicção, que pode ser só teórica, de que o Nino Vieira está por trás do assassínio, sem o apoio de Sékou Touré, isto tudo também em pleno território era impossível. O que estava por detrás, que Sékou Touré estava ou não, é uma dúvida. Que os portugueses colonialistas, a PIDE e a Guiné, particularmente, Spínola estava por detrás, também não tem dúvidas. Apontado ou não por Senghor, Sékou Touré entra nos cenários que procuram respostas para o mistério, mesmo quando os portugueses são os primeiros suspeitos. A quem é que a morte de Cabral podia aproveitar? Bom, eu penso que, eventualmente, as autoridades de Conakry podiam estar implicadas também. Porque há uma coisa muito estranha.
depois que Cabral foi morto, eles foram falar com o Sékou Touré. Isso é uma coisa também, coisa bastante estranha. Em que palácio do mundo é que um presidente recebe estrangeiros às, sei lá, 10h30, 11 horas da noite, não sei que horas seriam? Como é que é possível? Quem é que os conseguiu fazer entrar até chegar lá? O que é que explica a alguém que um grupo de indivíduos que acaba de assassinar o Amílcar Cabral, a primeira medida que tome seja acordar o Sékou Touré à meia-noite para lhe dizer que são a nova direção do PAIGC? E ele, claro, manda-os prender todos, porque o plano não era matá-lo, era raptá-lo e levá-lo como Aristides Pereira para uma zona libertária e julgá-los. Naquela altura não era total a simpatia do Sékou Touré por nós. E eu acho que a situação que se criou aí nos meios governamentais guineenses, essa situação encorajou os assassinos do Amílcar a cometerem um crime desses e a dirigirem-se imediatamente ao palácio para dizer ao Sékou Touré. Nós sabíamos bem como é que os inimigos do regime guineense eram tratados em Conakry. Portanto, para os homens se dirigirem logo ao Sékou Touré é porque não consideravam que ou tinham informações para acreditar que o Sékou Touré já não considerava o Amílcar um aliado. Ao mesmo tempo também Sékou Touré precisava do Amílcar e que precisava que a luta do PAIGC tivesse sucesso. Era efetivamente um aliado. Só que era um aliado, portanto, cuja aliança se processou em determinadas condições, não é? E é com a maior, digamos, sinceridade que eu falo das contradições próprias da dinâmica dessa aliança, mas foi talvez o principal aliado que o PAIGC teve, sem dúvidas nenhumas. Não estou a dizer que Sékou chamava os conspiradores ao palácio para conspirar, mas que a sua secreta, que era omnipresente, sabia do que estava a passar e eventualmente daria apoio até a isto, é evidente que sabia, porque é impossível que tudo o que se está a passar se passe no coração do seu espaço e que ele não soubesse, ou que a sua secreta não soubesse. O comportamento dele naquele momento deixou a muita gente que ele não estava, quer dizer, não foi uma surpresa tão grande para ele, foi uma surpresa tão grande para ele e que estava procurando soluções já para a alternativa ao Amílcar, na verdade. Tanto assim que eu depois, como chefe de Estado, tive vários problemas com ele, também, logo a seguir, porque ele falava da grande Guiné. Ora, a Guiné nunca existiu uma unidade de Estado na África Ocidental com o nome de Guiné. Grande Guiné para ele era a Guiné-Conakry, era a Guiné-Bissau, era provavelmente a Guiné Equatorial, que ele queria formar a Grande Guiné e ser ele o dirigente da Grande Guiné. Isso foi uma coisa... Ele acho que nunca falou da Grande Guiné em vida de Cabral. Ele nunca tivesse a coragem. Mas depois falou muitas vezes. Sékou Touré não hesitou em expor as suas ideias logo num seminário que promoveu na véspera do funeral de Amílcar Cabral. Considerava o presidente da Guiné-Conakry que Cabo Verde não devia entrar na designação PAIGC, opondo-se assim à teoria de Cabral. Para ele, o arquipélago devia fazer parte integrante da Guiné. A primeira coisa que Sékou Touré fez foi fazer um discurso em que ele comparava Cabo Verde em relação à Guiné às Ilhas Laos em relação à Guiné-Conakry. As Ilhas Laos são umas ilhas pequeninas que ficam mesmo em frente a Conakry. São uns ilhéus, praticamente. Umas ilhinhas pequenas, eu estive numa delas. Bom, isso já era uma forma de criar confusões de que Cabo Verde devia ser anexada à Guiné. Era isso que ele queria dizer. Fez muitas críticas ao Amílcar que sabia que não eram verdade. E críticas que também fizeram os assassinos do Amílcar. E isso caiu mesmo mal aos estrangeiros, aos nossos companheiros que lá estavam,
das outras colónias portuguesas, ao presidente Senghor, por exemplo, também caiu muito mal essas críticas do Sékou Touré, porque ele diz que se o Sékou Touré sabia tudo isso, devia ter avisado o Amílcar. Sékou não gostava da presença de... Não gostava de Amílcar porque lhe fez... Sékou sempre teve a ideia de ser um grande líder africano, que lhe vem desde o tempo do célebre não ao referendo do de Gaulle. Vê em Amílcar uma figura de um prestígio internacional muito maior. Penso que o prestígio do Sékou Touré vinha baixando à medida que o prestígio do Amílcar ia aumentando. Era, de facto, um homem brilhante, rápido, lúcido, tinha uma extrema... apanhava as coisas com enorme facilidade. Aliás, no relacionamento dele, como digo, tratava quase todas as pessoas por nome. Era muito perspicaz. Era, de facto, uma pessoa com uma visão global, e eu diria que talvez só Amílcar e Nkrumah tenham sido as únicas pessoas que pensaram a África. Agora, como homem, era uma pessoa amável, agradável, irascível quando se irritava, era uma pessoa insuportável, não faz mal dizê-lo, mas era uma pessoa amável. Claro que quando se convive no dia-a-dia com os heróis, há muitas coisas da carapaça que desaparecem, mas isso é assim com todos. Aos 49 anos, Cabral era uma figura para além das fronteiras africanas. Nascido na Guiné, filho de pais cabo-verdianos, fundara em 1956 o PAI, depois PAIGC. 10 anos após ter iniciado a luta armada, é assassinado. Foi um momento negativo, porque apesar de tudo era uma figura com uma formação intelectual e portuguesa, portanto sempre é preferível ver o chefe inimigo ter ligações culturais connosco do que não. Portanto, foi um elemento negativo, foi uma circunstância negativa. O Spínola queria vender um produto que era... Ele é quase português, portanto, se fosse bom rapaz e bem aconselhado, se calhar até estava connosco. Mas não é verdade. O Amílcar era um grande nacionalista africano. E eu não sei se o Spínola lia, mas lendo Amílcar, vê-se isso. Eu não sei a que o general Spínola se referia bem quando falava desses portuguesismos. Que eu saiba, o Spínola só começou a usar esse termo depois do Cabral ter desaparecido. Antes eu não me lembro de ter ouvido uma única vez. Pelo contrário, chamávamos todos os nomes, terroristas, bandoleiros e não sei o quê. Uma vez, mais ou menos isso, já não sei quem nos mandou, já que dizia que o Amílcar tinha traído, que Cabral tinha traído a cultura portuguesa, que tinha recebido e que queria vender o país aos comunistas e não sei o quê. Eu estou conhecido com o Amílcar Cabral, que era um homem com quem se poderia ter dialogado, com quem se poderia negociar com alguma facilidade. Era um homem ponderado. E por isso nós não o atacávamos muito pessoalmente. O Amílcar sentiu-se em Portugal e totalmente integrado e bem em Portugal durante todo o tempo que esteve aqui. Mas como africano e como guineense, ele, vivendo a sua época, como diz ele, e querendo pagar a dívida em relação ao seu povo, lutou pela independência dos nossos Estados, no respeito profundo pelo povo português e guardando os seus sentimentos de amizade e de solidariedade para com o povo português. Eu penso que Cabral tinha a noção de que depois da independência, se ela se desse de uma maneira, que talvez a presença portuguesa fosse importante. Se as coisas se passassem com normalidade. Amílcar esteve numa conferência de solidariedade com os povos das colónias portuguesas, realizada em Khartoum, e ele fez ali um discurso que foi contestado até por alguns revolucionários africanos. Porque ele disse que o fundamento da nossa luta de libertação encontra-se nas relações de desigualdade, de opressão, de domínio que o colonialismo português instalou nas nossas terras. Porque se tivesse havido relações de igualdade, de oportunidades e de fraternidade, não havia razões nenhumas para nós lutar. Formatura continência à direita do secretário-geral. O PAIGC jura vingar a morte de Cabral e cumprir o que ele anunciara em vida. Olhar! Direito!
gente, depois da mão de uma mesa da mão a alguns. Mas o camarada Domingos manda destroçar, aqueles que chegam primeiro, não fala mantém.